A paz do Senhor, meus amados. Eu tenho uma mensagem para o seu coração. Abençoada. Como eu sempre digo, a palavra de Deus, ela sempre é edificante para a nossa vida. E aqui está em João, capítulo 18, versículo 33 em diante. Diz assim, ó. Então Pilatos entrou novamente na sala de julgamento, chamou Jesus e disse: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Dizes essas coisas de ti mesmo ou foram os outros que te contaram de mim? Pilatos respondeu: Eu sou um judeu? A sua própria nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim, e o que tu fizestes? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, então os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Irmãos, eu quero uma coisa que me chamou muita atenção nessa mensagem. Essa mensagem se trata do julgamento antes da crucificação de Jesus, onde os sacerdotes levaram Jesus até Pilatos, né, que era o governador ali daquela época, e Pilatos teria que condenar Jesus, no caso a crucificação, que era a vontade dos sacerdotes. E aí, irmãos, Pilatos vai julgar Jesus, vai analisar Jesus, vai conversar com Jesus, e ele não vê nada, culpa nenhuma em Jesus, porque realmente não havia. Mas interessante que ele fala uma coisa aqui que me chama atenção hoje para falar para a sua vida. Ele fala que, olha, o meu reino não é deste mundo. Jesus fala com Pilatos, porque se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você hoje, tem coisas que são espirituais. E não adianta você tentar entender. Você pode buscar entender de uma forma física, você pode tentar buscar respostas científicas, racionais, e você não vai achar, porque tem coisas que são espirituais, tem coisas que são além, né, desse plano que a gente vive aqui. E o Senhor, ele falou, né, o Jesus, o nosso Deus, nosso Senhor, ele fala com Pilatos: olha, o meu reino não é desse mundo. Eu realmente sou rei, né? Ele estava querendo dizer, só que eu não sou um rei desse mundo. Ou seja, por isso eu estou sendo julgado, por isso eu estou sendo condenado, por isso eu vou ser crucificado, né? Porque logo depois, se você continua lendo no capítulo 19, você vê que Jesus, ele foi entregue realmente à crucificação. Então, irmãos, tem horas que o Senhor quer falar conosco, quer se revelar a nós. Não busque entender tudo somente pelos olhos da carne, sabe? Pelos olhos físicos, por aquilo que você está vendo de circunstância, daquilo que você está vendo palpável. Não, irmãos, o reino de Deus é algo, né, real, mas é algo muito espiritual também. Então o Senhor, ele tem coisas no plano físico, sim, para a nossa vida, curas, libertações, restaurações, mas muito mais coisas no plano espiritual para a nossa vida, né? Ele tem libertação, ele tem cura, ele tem paz, ele tem tantas coisas também no reino e do Espírito para entregar para você. Basta você abrir o seu coração e tentar ver como o Senhor vê. Só consegue ver como o Senhor vê se pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda, me revela, porque é pela revelação de Deus. Pilatos não conseguiu enxergar, porque ele estava olhando o reino físico, ele estava vendo ali pelos olhos, né, físicos dele ali, toda aquela situação, os sacerdotes como, né, que deveriam estar abençoando, deveriam estar ajudando, foram os próprios que julgaram Jesus, foram os próprios que condenaram Jesus, porque muitas vezes é assim, irmãos, né, nós somos julgados, nós somos condenados pelas pessoas da nossa própria fé. Mas não se preocupe, porque se aconteceu assim com Jesus, pode acontecer na sua vida também. Por isso o importante é como Deus está te vendo, como o Senhor, né, tem observado você, os seus atos, principalmente a intenção do seu coração que está dentro de você. Deixa Deus trabalhar aí, ó. Jesus, ele te ama, Jesus, ele tem um objetivo, um propósito para sua vida. Ele não passou por isso aqui em vão. Ele não passou por essa dor, esse sofrimento, essa crucificação em vão. Não, irmãos, ele passou por tudo aquilo por amor, porque ele amava desde sempre a mim e a você. Então ele se entregou, ele se doou para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Deus, irmãos, ele tem um propósito tremendo na sua vida. Quando não estiverem entendendo, né, as coisas no reino físico, comece a pedir ao Senhor: Senhor, me traz a revelação.
Fala, Deus, me dá o entendimento do que o Senhor quer falar no plano também espiritual sobre essa situação. Porque o Senhor vai te revelar, irmãos, não tem nada que aconteça na nossa vida em vão. Tudo tem um porquê, tudo tem um para quê. Eu sei que é certo, a própria Bíblia diz que muitas vezes nós não entendemos na hora da dor, na hora da luta, na hora do sofrimento ou na hora da indecisão ali, da circunstância difícil. Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Mas depois que passa, depois que as coisas vão acontecendo, elas vão se encaixando como elas precisam se encaixar. E aí você vai entender que tudo tinha um porquê. E aí você vai olhar para trás e vai falar, realmente, né? Deus cuidou de tudo, Deus cuidou da minha vida, Deus cuidou da minha história, Deus cuidou dos meus. Que Deus abençoe a sua vida, que você entenda que nem tudo é resolvido, né? Tem uma palavra na Bíblia que está em Efésios, no livro de Efésios, que fala que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais, né? Da maldade, contra o reino espiritual. Então, irmãos, tem coisas, tem guerras que nós vamos vencer no plano espiritual. Tem vitórias que Deus quer nos dar primeiro no plano espiritual. Peça a Deus hoje, Senhor, abre o meu entendimento, abre os meus olhos espirituais, porque eu quero ver como o Senhor está vendo. E aí o medo vai cessar, a incerteza vai cessar, a insegurança vai cessar, porque você vai conseguir ver como Deus está vendo. E os planos de Deus são perfeitos para a sua vida, são maravilhosos. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Que Deus abençoe você, sua casa, né? Que traga paz ao seu espírito, ao seu coração. Que traga tranquilidade e esperança para a sua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.